E vamos falar sobre a doença X, a doença X. O mundo inteiro está debatendo sobre esse tema, inclusive em Davos, no Annual Meeting Davos 2024, foi falado muito sobre isso. Se vocês procurarem no Google sobre Disease, né? X, muitos têm se falado, o mundo inteiro já está se precavendo sobre isso e muito embora no Brasil nada. Então eu trago aqui a palestra do Preparando-se para a Doença X, que foi as principais mentes brilhantes lá em Davos que debateram no World Economic Forum. E eles debateram e eu vou trazer aqui na íntegra, aqui tá atrás de mim. Vamos conversar sobre isso e o que foi dito, como é que foi falado. Eu vou deixar o bem menor aqui, porque eu quero que vocês entendam exatamente o que está acontecendo com essa doença X. Vamos acompanhar aqui, ó, o play, vamos ver. Your Excellencies, Excelências, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, esteemed distinguished panelists, ilustres membros do painel, to welcome you é um prazer dar as boas-vindas aos senhores a essa sessão muito especial de hoje de Inclusive, manhã. Tanísia Trindade Nós de Lima, tínhamos que é a nossa ministra, né? Ela tá bastante nessa apelativo, mas o conferência, só que ninguém falou estava nada. por É detrás, estranho. queria dizer como é que nós nos preparamos para a próxima emergência, o nosso sistema de saúde para a próxima pandemia. Nós todos sabemos muito bem que haverá vírus, haverá patógenos, Olha, haverá vírus, isso é surtos. doído, A né? ideia é como é que nós nos Ele preparamos sabe para a que vira. contenção. outbreaks from becoming full-blown pandemics. Como é que nós evitamos que os surtos se tornem pandemias? Trabalhamos nisso há algum tempo. Very well to some of the initiatives that the Center Há for Health and as Healthcare iniciativas que estão sendo preparadas. Eu sou Shyam Vishen e eu sou o diretor do Centro de Saúde do WF. Partnership for Health Systems, E nós temos uma parceria para sistemas resilientes de saúde. Muitos aqui estão trabalhando conosco. A ideia é como é que nós nos preparamos e os sistemas de saúde para atender não só a pandemias, mas também a outras crises. Nós sabemos que há uma crise climática que está se preparando, que vai ter um impacto sobre o sistema de saúde. Como é que nós nos preparamos para doenças transmissíveis e não transmissíveis? Essa é a discussão importante que teremos aqui. Também temos iniciativas em termos de biotecnologia, vigilância sanitária. Como é que nós podemos ter vigilância mundial, sistemas de dados de acesso rápido para que possamos reagir rapidamente com diagnósticos, remédios e terapêuticas. Nós trabalhamos sobre isso. Também estamos trabalhando com a equidade vacinal para garantir que haja fabricação em vários locais do mundo, na África, que foi um grande exemplo, ter a capacidade de fabricação vacinal lá, no caso de uma pandemia. São coisas nas quais estamos trabalhando, mas hoje estamos muito gratos por termos esse ilustre painel para discutir esse tema. Sem tomar mais tempo, passo para a nossa moderadora aqui, doutora Nancy Brown. A Nancy é CEO e presidente da Associação de Cardiologia Americana. Eu vou passar para você, Nancy, para que apresente os membros do painel. Muito obrigado, Shyam, e também muito obrigado por estarem nessa discussão tão importante. Muito obrigado pelos seus comentários de abertura. Eu tenho em altíssima conta o centro que você dirige e só o Fórum Econômico Mundial consegue unir as pessoas para discutir isso. Eu também já trabalhei durante a sua instituição em janeiro de 2021, quando estávamos trabalhando para a preparação para a pandemia, e eu admiro o trabalho feito e também o pensamento prospectivo do Fórum Econômico Mundial. Hoje vamos falar, como disse o Shyam, o que nós podemos e devemos fazer para garantir a preparação dos nossos sistemas de saúde para qualquer crise sanitária que exija cooperação mundial e participação. E como nós podemos ter certeza de que aprendemos com o passado para fortalecer os sistemas para o futuro, que será o objetivo de nossa discussão de hoje. Temos um painel de altíssimo nível aqui, de especialistas, e eu vou apresentá-los, e é
ao apresentar cada um, vou pedir que cada um faça comentários de abertura também sobre os principais componentes, muito rapidamente, que cada um crê que devem ser prioridades para o sistema de saúde para responder a possíveis crises. É sempre uma honra ter o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom. Se o senhor puder responder essa pergunta inicial, por favor. Pode, por favor, repetir a pergunta? Sim, claro. De forma muito genérica, o que o senhor acha que deveriam ser as prioridades dos sistemas de saúde para responder a possíveis crises? Acho que é uma pergunta muito importante, mas gostaria de iniciar com a doença X, que está chamando muita atenção. Isso, doença X. Espero que também na mídia social, mas não é uma ideia nova. A primeira vez que nós usamos a terminologia de doença X foi em 2018. As discussões foram feitas em 2017. Eu tinha acabado de assumir como o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Como sabem, nós fazemos uma lista anual das doenças emergentes. E a MRSA, MERS, poderia ser Zika, Ebola. Essas poderiam ser, essas nós conhecemos. Mas depois nós dissemos há outras coisas que são desconhecidas, que podem ocorrer. E qualquer coisa que ocorra é uma questão de quando vai acontecer e não se. Então nós precisamos ter uma abertura para essas doenças que desconhecemos. Foi aí que nós demos esse nome de doença X. A doença X está ocupando lugar, guardando lugar para uma doença desconhecida. Eu queria só começar explicando isso, porque já chamou muita atenção esse termo. Assim eu posso, embora a Covid tenha vindo logo depois disso, nós estávamos nos preparando para uma situação de tipo enfermidade Covid. Pode-se até chamar a Covid como uma primeira doença X. E pode acontecer de novo. Claro que aqueles que dizem, isso vai criar pânico, possivelmente. Mas não, é melhor prever alguma coisa que pode acontecer, porque já aconteceu na nossa história muitas vezes, e nos prepararmos para tal. Não devemos enfrentar as coisas sem preparação. Nós podemos nos preparar para coisas desconhecidas também, porque há elementos básicos que podem ser levados a cabo, o que me leva a responder a sua pergunta, é claro. Nos prepararmos quer dizer que poderia ser um sistema de alerta precoce que poderia ser instaurado e também um planejamento de prontidão, como, por exemplo, no caso da Covid, quando os nossos hospitais foram forçados a agir além de sua capacidade, tanto em termos de preparação quanto de espaço, quando acontece alguma coisa. Então, teríamos que poder expandir rapidamente para dar conta dos pacientes. Perdemos muita gente porque não conseguíamos atendê-los. Eles poderiam ter salvos, mas não havia espaço. Não havia oxigênio suficiente, então como é que nós podemos ter um sistema que possa ser expandido segundo a necessidade? Essa doença X, temos que preparar para elas, mesmo sem conhecê-la. Há fatores em comum, por exemplo, a cadeia de fornecimento, a mesma coisa. Então, sejam os sistemas sanitários ou até o sistema privado, aliás, pesquisa e desenvolvimento também pode levar à preparação. Começaríamos com essa questão da, da doença X, temos uma planta baixa, uma preparação para a doença X. E devemos poder testar medicamentos e outras ferramentas. A infraestrutura de saúde também. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas a infraestrutura de saúde é maior do que eu falei de oxigênio e espaço. Portanto, é preciso preparação em todas as formas, especialmente com a concentração no atendimento primário. Os países de alta renda ficaram surpresos, porque os investimentos que fizeram nas últimas décadas
foi em tecnologia de ponta. Moderna. Serviços terciários, até cirurgia robótica, mas o investimento em atendimento primário não foi feito. Então, preparar os países, é preciso renovar o empenho de fortalecimento do atendimento primário, é muito importante. Começaremos a partir daí, poderíamos prosseguir. E as outras questões em termos de sistemas de saúde, pesquisa, são importantes, mas temos que pensar também nas comunidades. As comunidades não podem ser... quer dizer, há várias coisas que nós podemos fazer em nível comunitário, em termos de educação e comunicação, que devem estar na parte central, que seriam os comentários que eu faria inicialmente. Muito obrigado, Dr. Tedros. Vamos daqui a pouco nos aprofundar sobre isso. Muito obrigado, Prita, por estar aqui. Você na Índia lidera o Apollo Health, um sistema muito grande de saúde. Gostaria que se apresentasse o seu sistema de saúde e também responder brevemente a pergunta: o que você acha que os sistemas de saúde devem priorizar? Eu sou vice-presidente desse grupo de saúde privada na Índia já há 40 anos. O que nós fizemos em 40 anos foi aprender com o passado pós-Covid, intensificando aquilo que se precisa fazer. A doença X, eu sei que o nome parece um filme de ficção científica, mas nós todos precisamos ter consciência dela e estar em alerta para o futuro, porque, sem dúvida, é um perigo claro. E eu queria fazer uma analogia com o exército indiano. Nós sabemos que a cada dia o exército se prepara para a guerra com treinamento intenso e toda vez que há um problema na fronteira estão prontos para agir. Eu acho que os sistemas de saúde precisam encarar o futuro assim, que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Não sabemos de onde pode vir, não podemos escapar e temos que nos preparar, estar de prontidão. Assim como alertas para, por exemplo, ciclones e inundações, há alertas laranja. Acho que os alertas vermelhos têm que sair muito mais rapidamente. Temos que entender que possivelmente seria um enorme problema. E para isso houve muita discussão sobre inteligência artificial, o IA, e como o IA pode nos ajudar a encontrar e detectar os problemas tão cedo que possamos planejar sua intervenção. Acho que isso é de extrema importância, mas mais do que qualquer outra coisa, eu sou uma indiana muito orgulhosa do meu país e eu acho que nós insistimos naquilo que temos que fazer nos momentos corretos. Às vezes as decisões são difíceis. Tomar a decisão é muito importante. E uma população de 1,3 bilhão de pessoas, se nós conseguimos sair dessa situação um pouquinho melhor do que se previu e a intervenção precoce com vacinação, houve confinamento, foi muito difícil, mas eu acho que foi uma decisão que nos ajudou muito, eu acho que isso é importante. E depois nós temos Roy Jacobs, do International Business Council dos Países Baixos. Eu tenho 53 anos de idade, nós nos concentramos nas soluções de sistema de saúde, fomos muito ativos durante a Covid. O que nós aprendemos como empresas também se aplica ao sistema de saúde. Em primeiro
terceiro lugar, temos os pacientes. E durante a Covid, vimos que não podemos tratar um paciente de forma normal, porque é preciso isolá-los, ou foi preciso. E também há meios que temos que mobilizar muito rapidamente, como respiradores e outros insumos. Como é que nós mobilizamos a cadeia de fornecimento? Em terceiro lugar, como é que nós atendemos esses pacientes muito rapidamente? Cada vez mais se tornou um desafio para o sistema de saúde fazer com que o pessoal médico conseguisse continuar trabalhando com motivação e também com proteção contra a doença para que executassem suas tarefas. E depois, como é que nós podemos aplicar tecnologias digitais para ajudá-los no cotidiano? Porque há muitas tecnologias por aí, mas como é que nós garantimos que isso chegue rapidamente no sistema, nas mãos dos profissionais e possamos implantar em grande escala? E sobre a agilidade, também vimos que era muito importante a alocação de recursos com justiça. Nós trabalhamos muito com a OMS também para garantir que nos mecanismos de alocação que nós tínhamos, todo mundo no mundo pudesse se beneficiar desse equipamento, porque com grande rapidez as pessoas ficam muito autocentradas nos seus próprios interesses. E se você se concentrar no seu próprio interesse, não se resolve a crise mundial. É preciso continuar aberto e aumentar a escala. Essas são algumas das lições que nós aprendemos. Muito obrigado. Agora, Sua Excelência Nízia Trindade Lima, do Brasil, a ministra da Saúde do Brasil, tem a honra de apresentar. Eu convido que usem o fone, já que Sua Excelência falará em português. Se puder, por favor, se apresentar e falar um pouco sobre a sua perspectiva do fortalecimento do sistema de saúde. Obrigado. Yeah? Yeah. Thank you very much. Are you speaking? Muito obrigada. Eu vou falar em português. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu trago a perspectiva do Brasil a partir da posição do Ministério da Saúde, mas faço uma breve reflexão de caráter mais geral na linha do que fizeram os meus colegas que me antecederam. Primeiro, acho que o Dr. Tedros fez uma boa exposição sobre a origem do termo Disease X, doença X, mas eu penso que todos nós pensamos essa questão hoje à luz do impacto, né, da pandemia de Covid-19. Foram feitas muitas avaliações no Brasil, e o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é lembrar uma posição do sociólogo alemão Klaus Eder, que afirma que as sociedades aprendem, mas o mundo é difícil de mudar. Então, nós temos aprendizados da pandemia, mas nós precisamos de algumas forças transformadoras para pensar numa efetiva capacidade de resposta frente a possíveis a doenças com possível potencial pandêmico. Nesse sentido, ter sistemas de saúde resilientes é fundamental. Isso também já foi aqui abordado. Mas eu gostaria de iniciar também aqui mencionando que em situações de ameaça pandêmica ou num quadro de pandemia ou de epidemias que impactem em nível nacional de uma forma grave, há um fator que antecede, a meu ver, não que anteceda, mas ele organiza essas condições estruturais, principalmente de um sistema de saúde resiliente, que é o tempo da resposta política. Isso tanto a nível nacional quanto numa situação de pandemia em nível global. Há análises importantes a esse respeito. E no caso específico do Brasil, do governo que antecedeu, o governo do presidente Lula, o que nós vimos foi uma resposta muito negativa diante da capacidade do sistema de saúde. O país falhou
na resposta a essa pandemia, apresentando, entre outros indicadores, 11% das mortes por Covid, tendo uma população que representa cerca de 4%. Né? Então, só para ficar nesse indicador. E o que fazer, então, daqui para frente? Alguns pontos que considero importantes. Primeiro, o investimento em ciência, tecnologia e inovação e na redução das desigualdades entre os países nesse sentido, especialmente no que se refere ao desenvolvimento e produção de vacinas, medicamentos, testes diagnósticos. Por essa razão, no G20, estamos propondo uma aliança no sentido de que se incentive essa produção em nível local e regional. Ao mesmo tempo, é muito importante que haja uma visão integrada da vigilância de possíveis novos surtos, novas epidemias com potencial pandêmico. Essa vigilância ela deve ser vista de uma forma integral, iniciando na atenção primária à saúde, como bem colocou o Dr. Tedros. E também fortalecendo os centros de inteligência epidemiológica no país para que essa vigilância possa ser melhor orientada. Nesse sentido, eu quero destacar uma experiência brasileira do Centro de Integração e Análise de Dados em Saúde, que é uma experiência que busca integrar dados, que é um outro elemento chave quando pensamos em condições estruturais para a resposta a pandemias, integrar dados e ser capaz de analisá-los de maneira a garantir essa vigilância. Um dos projetos em curso é um projeto de alerta precoce de possíveis surtos de doenças, que integra exatamente a atenção primária, incluindo o papel dos agentes comunitários de saúde no país, até o nível da vigilância genômica. Né? Então, eu creio que esse aspecto é muito importante. Por fim, nós temos como estratégia, em nível nacional, mas propomos expandir essa visão num debate de saúde global, a constituição de um complexo econômico industrial de saúde que permita organizar essa produção de insumos e reduzir a desigualdade, fortalecendo os sistemas nacionais, especialmente nos países de baixa renda, de média renda também, países em desenvolvimento. Por fim, eu quero chamar a atenção de um aspecto crítico, que é o estabelecimento de uma relação virtuosa entre a capacidade científica e a base de conhecimento científico e o processo de tomada de decisões. Creio que devemos também ter um olhar mais aprofundado sobre isso. Qual a melhor forma, não é, de fazermos essa associação, analisando de forma comparativa os vários formatos que nós vimos no próprio processo de resposta à pandemia de Covid-19 e em outros contextos, como o Ebola, não é, e a sua relação com a criação do CDC África, entre várias outras iniciativas. Ou seja, colocar no centro da discussão qual é a melhor forma de ter políticas públicas definidas a partir dessas evidências científicas, de um lado, e fortalecer os sistemas de saúde numa perspectiva integral de outro, que creio que sejam os melhores caminhos para isso. E, para finalizar mesmo, nós estamos num momento de discussão de um instrumento para pandemias no âmbito da Organização Mundial de Saúde, e eu creio que a saúde sozinha também não pode dar conta de todas as discussões. Então, incluir nesta agenda os sistemas de proteção social, né, que são fundamentais em tempos de crise, né, como o que vivemos recentemente. Obrigada.
Thank you, Her Excellency. Muito obrigada, Excelência. Eu concordo totalmente em tudo o que foi dito, principalmente esse último ponto sobre ir além do setor da saúde e incluir os setores que devem fazer parte da resposta. Agora vou apresentar Michel Demer, que está aqui à esquerda, presidente do Conselho da AstraZeneca. Por favor, seus comentários iniciais. Acho que uma boa preparação para a crise acontece quando não há uma crise. Então, um painel como esse já é um bom começo, porque todos aqui trabalhamos dentro do ecossistema da saúde e o representamos, e no final temos que trabalhar juntos no caso de uma emergência. Como foi dito, sou o presidente do Conselho de AstraZeneca, que teve um papel fundamental durante a pandemia. Acho que há algumas lições que podemos compartilhar com vocês. Quero lembrar que, originalmente, nós não éramos uma empresa que desenvolvia vacinas, mas houve uma chamada à ação e decidimos utilizar a nossa rede para tentar ajudar. Através de uma licença com a Universidade de Oxford, estabelecemos uma rede de mais de 20 fabricantes, várias organizações que transferiram suas tecnologias e habilidades para conseguir elaborar a vacina, que é muito mais complicado do que elaborar um medicamento, e conseguimos, no final, distribuir mais de 3 bilhões de doses sem lucro. 2/3 aproximadamente foram para países de baixa renda e média renda, através do programa COVAX, que também foi importantíssimo na ocasião. Um prazer tê-lo aqui testemunhando esse comentário. Enfim, a partir disso, o que é importante? Tomada de decisão rápida, ação rápida e, mais importante ainda, parcerias, principalmente parcerias público-privadas. Então, nós tivemos parcerias com a academia, governos, é claro, reguladores, empresas e ONGs. E é graças a essas parcerias que conseguimos distribuir, e não só elaborá-las, mas também distribuí-las. Então, são as lições que aprendemos e também, claro, uma reação meio que espontânea, porque a crise estava ali batendo a porta. E pensando em como nos preparar melhor da próxima vez, sempre nos concentramos na questão da sustentabilidade e resiliência no sistema de saúde. Vimos que os sistemas de saúde não estavam preparados da última vez, não só em relação ao volume de pacientes, mas em alguns casos, no Reino Unido, é estimado que 1 milhão de casos de câncer não foram diagnosticados durante a pandemia por uma falta de recursos do sistema. Essa transformação, é claro, vai levar tempo. Mas eu acho que, primeiro, é essencial que a saúde se torne um ativo estratégico para todos os países, e nem sempre é o caso. A gente faz isso para a energia, mas não para a saúde. Mas há algo mais importante do que a saúde da sua população? Isso permite a prosperidade, maior eficiência e produtividade, possibilidade de trabalhar, tem uma relação econômica aí. E há um trabalho feito pela McKinsey que mostra que uma boa saúde, a gente consegue acrescentar 12 trilhões de dólares ao PIB mundial até 2030. Então, esse é o primeiro ponto, foco na saúde. Segundo, não é só gastar mais, e sim colocar esse dinheiro, investir esse dinheiro de maneira mais inteligente. Sempre vemos os países, ou melhor, os países de modo geral gastam 3% do seu orçamento na prevenção, o que faz com que a maior parte do orçamento da saúde vá para tratamento, hospitais, e muito precisa ser feito ali para focar um pouco mais na prevenção. E o terceiro é usar todas as tecnologias, gestão de dados, inteligência artificial. Concordo com excelência, tem muito que podemos fazer para desenvolvermos mais possibilidades em termos de vacinas, compartilhar isso entre países, e a inteligência artificial, nesse sentido, pode ajudar não só para as descobertas, há muito potencial ali, mas também na gestão do sistema de saúde, tentando racionalizar essa gestão e fazer com que a maior parte do orçamento vá para a inovação e cuidado primário e não sempre para a reação. Ótimas ideias, muitíssimo obrigado. Depois a gente volta a falar de alguns desses pontos. Dr. Tedros, gostaria de voltar ao senhor. É claro que a OMS
está posicionada de maneira singular para facilitar essa cooperação global. Vocês têm alguns trabalhos em curso para lidar com esses desafios e para tentar melhorar a sustentabilidade dos sistemas de saúde no mundo todo. Pode falar um pouco mais dos seus planos nesse sentido? Obrigada. Acho que eu devo começar agradecendo a AstraZeneca, porque o que o Michel disse é muito certeiro. E espero estar aqui falando para representá-lo também. A vacina AstraZeneca esteve presente em muitos países de baixa e média renda, em grandes volumes, e somos muito gratos por isso. Sabemos que a transferência de tecnologia aconteceu porque vocês já se reuniram com outros países para produzir as vacinas lá, e isso também ajuda muito e pode ser um modelo para o futuro. Concordo plenamente com o que foi dito em relação à AstraZeneca e à sua contribuição, e devemos dar todo o nosso reconhecimento ao que foi feito, enquanto testemunhos oculares, enfim. Muitíssimo obrigado, Michel, e obrigada, AstraZeneca. Sobre a pergunta, a gente começou com esse nome de doença X. A primeira que apareceu foi a Covid, e a partir daí temos uma certa experiência. Precisamos nos preparar com base nessa experiência. Foram feitas várias avaliações por especialistas, painéis, e com base nas suas recomendações, diversas iniciativas foram implementadas. Uma delas, junto com muitos outros parceiros, por sinal, não é só a OMS, mas muitos outros parceiros estão envolvidos, como o Banco Mundial e outros, estabelecemos o Fundo da Pandemia, que basicamente trabalha na prontidão e preparação. Alguns países já estão implementando os programas aí. E também temos outros sistemas que estamos tentando desenvolver. Por exemplo, um dos problemas, como vocês se lembram, é justamente a questão da igualdade. Apesar de eu agradecer a AstraZeneca, nós sabemos que foi um problema para os países de baixa renda terem acesso às vacinas que eram retidas por países de alta renda. E para lidar com essa questão da desigualdade, estabelecemos um hub de transferência de tecnologia na África do Sul para aumentar a produção local. 15 países estão participando, inclusive o Brasil. Mas acho que temos países representando quase todas as regiões, Europa, Ásia, Pacífico, América Latina, etc. E é um programa que está dando certo. Esperamos que a capacidade de produção vai aumentar para lidar justamente com esse problema da desigualdade. E ainda assim há outras ferramentas, porque sabemos que houve problemas de vigilância e amostras. A gente tentou melhorar esse sistema. Temos um sistema de inteligência colaborativa para a pandemia que foi estabelecido, que já está em pleno vapor. E há outras iniciativas que estamos fazendo. Não quero mencioná-las todas aqui, mas há questões em relação também à força de trabalho, mas o mais importante é a capacidade que construímos em cada país. Nós somos tão fortes quanto o elo mais fraco. Portanto, é nesses países com mais dificuldades que devemos nos concentrar, ao mesmo tempo em que investimos em todas essas iniciativas globais. E outro aspecto importante para nos prepararmos mais é a questão de um acordo para a pandemia. Esse acordo é capaz de reunir todas as experiências, todos os desafios em um só lugar. Esse acordo pode nos ajudar a nos preparar para o futuro muito melhor, porque temos um inimigo comum, e se a gente não tiver uma resposta conjunta desde a preparação, sempre teremos os mesmos problemas que tivemos durante a pandemia.
O acordo é para maio de 2024, agora estamos em curso de negociação e eu espero que esse acordo saia até a data prevista, porque se essa geração não puder fazê-lo, e foi essa geração que teve experiência de primeira mão, eu não acho que a próxima geração o fará. Portanto, para os nossos filhos, para os nossos netos, acho que é o nosso dever converter todas as lições que aprendemos nesse acordo e preparar o mundo para o futuro, porque trata-se de um interesse global comum. E os interesses nacionais de curto prazo não devem nos impedir de chegar lá. É claro que sempre temos que levar em conta interesses nacionais, mas não, às vezes eles acabam por dificultar as negociações que estão em curso. Ou seja, ainda não estamos preparados, mas acho que boas coisas começaram para justamente melhorar essa preparação se a gente se concentrar justamente na implementação dessas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada, Michelle. Vou voltar a você. A AstraZeneca é cofundadora da parceria para a construção de sistemas de saúde resilientes e sustentáveis, uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial muito importante. Fale um pouco sobre as soluções que vocês estão elaborando e como isso vai nos ajudar na preparação. Com prazer. Essa parceria também surgiu durante a crise, começou em 2020, em parceria com a London School of Economics e com o Fórum Econômico Mundial, e depois outros parceiros, como o Philips, Royal Philips e outros. E a ideia é fazer uma avaliação dos sistemas de saúde do mundo. Já fizemos isso em 30 países para elaborar um relatório com conclusões e também recomendações. E a partir daí, junto com os nossos parceiros, organizamos uma mesa redonda em vários países, tentando reunir todos os atores desse ecossistema e trabalhar nas soluções. E o que a gente vê é que cada vez mais isso é bastante inspirador. Por exemplo, na Grécia, com base na recomendação, eles iniciaram um programa para escanear doenças renais, tentar preveni-las. E no Japão houve uma recomendação que consolidou uma série de dados em um único sistema eletrônico para que possa ser usado com mais facilidade no futuro. Então, são só alguns exemplos do que pode ser feito e vamos continuar a trabalhar nisso, porque cada pequena iniciativa para cada país, em função dos parceiros e do financiamento, tem a possibilidade de transformar os sistemas e, aos poucos, ir deixando esses sistemas mais resilientes e sustentáveis. É fascinante. Prita, vou passar para você. Você pode falar, é claro, do ponto de vista do sistema de saúde. Na Índia, vocês tiveram a presidência da G20. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como a Apollo está se alinhando e alinhando seus interesses diante da pauta internacional. Obrigada. Eu acho que a presidência do G20 nos trouxe muito orgulho, mas, além disso, muitos compromissos foram feitos e há uma necessidade de trabalhar os sistemas de saúde para o futuro. Se falou muito do aumento da sobrecarga de doenças infecciosas no nosso sistema e como podemos preparar o sistema de saúde, principalmente porque uma boa parte da Índia ainda não é urbanizada. Temos 60 mil vilarejos. Como ter tecnologia disponível nesses lugares? Foi um foco durante o G20. A ideia é como usar a tecnologia e, portanto, a telemedicina para acessar essa população mais remota. Esse foi um ponto. Houve também muitas conversas no fórum, e sempre há, sobre a saúde das mulheres e a igualdade de gênero. As mulheres precisam ter igualdade de acesso em todas as fases de sua vida. Também metade da população mundial, 49,5% dos 8 bilhões, são mulheres.
mas as pesquisas muitas vezes não estabelecem essa paridade de gênero. E cada vez mais temos que fazer pesquisas não só para tratar as doenças que afetam as mulheres, mas outras doenças que afetam os dois gêneros, cardiovasculares e tal, também com foco nas mulheres. Então, isso foi mencionado, a questão da igualdade. E, por último, a falta de mão de obra. Nós simplesmente não temos médicos e enfermeiros suficientes para cuidar do mundo. Então, como com a tecnologia podemos ajudar no acesso, por exemplo, a treinamento? A Apollo fez isso durante a Covid. Em 2 semanas, nós conseguimos formar 150 mil trabalhadores da saúde sobre a gestão dos ventiladores, porque por conta da escassez desse equipamento, se tornou necessário estabelecer um sistema de gestão. Eu acho que houve bastante formação que foi dada em módulos curtos para cuidar melhor da população idosa e outras. Acho que isso faz parte também do que a gente levantou como pontos importantes durante a presidência do G20. Em relação à inteligência artificial e a questão digital, isso sempre voltou. A saúde precisa aproveitar essas tecnologias também. Isso foi um foco da nossa presidência. Sabemos que em relação às doenças transmissíveis, as DSTs, em relação às DSTs, há necessidade de grande treinamento e durante o G20 nós falamos muito sobre as formações que são necessárias para esse treinamento e para essa questão específica das DSTs. Também houve um foco sobre medicina alternativa, outros sistemas de saúde, como criar um sistema de saúde mais integrado, para que a gente possa fazer o diagnóstico usando alta tecnologia. E será que em áreas em que a gente não precisa de drogas e medicamentos alopáticos, não poderíamos usar essa medicina alternativa também? Então, isso fez parte da discussão. E, para além disso, diz respeito à colaboração para melhorar o acesso, seja financeiro ou geográfico, como tornar os sistemas mais responsáveis para que eles possam prestar contas de uma maneira melhor e como colaborar para transformar os desafios e superá-los no futuro. Eu acho que essas discussões foram muito úteis durante o G20 e a Apollo teve um papel muito interessante dentro desse processo e esse debate. Muito obrigado. Você falou sobre a questão da digitalização. Roy, eu gostaria de voltar a falar com você, porque a Philips certamente tem sido um líder nesse tema. Pode falar um pouquinho sobre a sua perspectiva de como essas ferramentas podem nos ajudar a nos preparar diante de uma crise futura do sistema de saúde? Claro, a gente se preocupa com o acesso à saúde de modo geral. Isso é um desafio no caso da Covid ou qualquer outro surto de doença infecciosa, mas até mesmo hoje a gente perde mais paciente para doenças cardíacas em um ano do que a gente perdeu para a Covid. E olhando para a produtividade do sistema de saúde, por que não somos tão produtivos quanto poderíamos ser? Porque a nossa capacidade de aprender e a nossa adaptabilidade ainda não está onde deveria estar. Temos que olhar para isso de maneira sistêmica, ou seja, o que a tecnologia pode fazer. Podemos escanear 3 vezes mais pacientes usando a inteligência artificial. Podemos ter uma previsão muito melhor de se a pessoa vai ter um infarto em 2 semanas usando essa tecnologia. Mas, para isso, você precisa, é claro, de um sistema financeiro que apoie essas novas práticas e, é claro, um sistema regulatório para permitir que isso seja
viável. Então, conseguindo esse alinhamento, a gente consegue chegar lá. A gente viu com a Covid, mas, infelizmente, às vezes a gente está voltando atrás. Algumas tecnologias que nós desenvolvemos estão regredindo e alguns estão se tornando ainda mais... há mais limitações em como a gente usa esses dados do que havia antes. Então, isso diz respeito à discussão sobre inteligência artificial, sobre como integrar os sistemas ao sistema de saúde, o sistema de inteligência artificial ao sistema de saúde, para que a gente realmente possa mobilizar todo o sistema e integrá-lo. E gostaria então de passar para a senhora. O Brasil agora está com a presidência do G20. Fale um pouco sobre os investimentos que serão feitos para tentar lidar com a questão da preparação do sistema de saúde. Eu havia mencionado anteriormente, né, em termos de preparedness, prepararmos para possíveis emergências. Primeiro, creio que seja muito importante o fortalecimento dos sistemas de saúde. Esse é o primeiro ponto. Esse investimento deve se dar na atenção primária, mas eu creio que cada vez mais a noção da importância da coordenação de todo o sistema de saúde. Então, esse fortalecimento da autoridade sanitária. O segundo é promover uma equidade em ciência, tecnologia e inovação. Rapidamente dou o exemplo, durante a pandemia de Covid-19 do Brasil, e particularmente participei dessa iniciativa quando eu era presidente da Fiocruz, que foi a encomenda tecnológica da vacina para a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, que nós fizemos o acordo com a AstraZeneca e tivemos a oportunidade de ter a incorporação dessa tecnologia. Então, é muito importante, queremos levar para o G20 o fortalecimento de alianças em nível local, em nível regional e global para isso. Um terceiro aspecto na preparação é o fortalecimento dos sistemas de vigilância, com integração de dados, também com a integração desde a atenção primária à saúde. Portanto, a preparação diz respeito a atividades de ciência, tecnologia e inovação. No caso, temos que pensar que 90% das patentes estão concentradas em 10% dos países, então essa é uma das transformações que eu creio que seja necessário de se pensar. A outra questão também relacionada a esse aspecto é de fortalecer cadeias de produção, ecossistemas de produção em nível regional. E fortalecer também o papel da cooperação entre os países do G20 e fortemente a questão do multilateralismo com fortalecimento de organismos como a Organização Mundial de Saúde. Também, dentro desse conceito de preparação, incluímos, como eu disse, a ideia de uma integração de dados, o que requer o fortalecimento da saúde digital. Então, por isso que propusemos, como coordenação do G20, é que, ao lado da preparação, o tema da equidade no acesso à saúde, da saúde digital, também estejam fortemente presentes. E, recentemente, eu falei agora há pouco, né, mas recentemente foi publicado no Brasil um relatório pela Academia Brasileira de Ciências avaliando exatamente esse papel da inteligência artificial no sistema de saúde. Né, aspectos positivos que vão desde o diagnóstico até tratamento, e integração de dados para análise de cenários epidemiológicos também, mas, ao mesmo tempo, preocupações tanto com a educação quanto com o desenvolvimento dessas tecnologias nos países em desenvolvimento de baixa renda. Então, creio que são esses os aspectos que eu gostaria de enfatizar.
Muitíssimo obrigado. É uma pauta muito ousada. É uma honra saber que todos